Sabendo agora aí do que está acontecendo, né? Bolsonaro denunciado pela PGR, 38 anos de cadeia por um golpe. Um golpe que nunca existiu, um golpe que é um crime impossível. É como querer matar uma pessoa com um copo de água potável. Até mesmo porque não existe golpe sem armas, né? Golpe sem uma hierarquia de estrutura, enfim, não teve nenhuma morte. Muito estranho esse golpe, né? Que é feito num domingo. Mas aqui no Brasil, meu amigo, não precisa ter provas para poder colocar alguém na cadeia. E mesmo que você goste ou que você não goste do Bolsonaro, você achar que um cara tem que ficar inelegível porque ele fez uma reunião com embaixadores e que ele tem que ir para a cadeia com 38 anos, com 70 anos de idade, porque ele tentou dar um golpe no Brasil? Sério? Assim, sério. Você concorda comigo que, no mínimo, essa balança está completamente desbalanceada? Até mesmo porque o presidente da República é condenado em 3 instâncias, e não é porque ele fez reunião, é por corrupção. Então, assim, mais uma vez, para quem fica favorável a isso, porque, enfim, eu não gosto do Bolsonaro, por isso que eu acho que ele tinha que estar na cadeia. Cara, traficante está sendo solto pelo STF, crime organizado aqui no Brasil está mandando em tudo, sabe? A gente tem os piores índices de educação, sabe? A economia está indo para o ralo, literalmente. Não tem nenhum deputado de esquerda caçado ou que perdeu suas redes sociais, só gente de direita. Eu tô colocando alguns pontos aqui para você raciocinar. Só pensa, só reflete, não precisa concordar comigo. Você fala assim, será que faz sentido? E mais 2 coisas aí para você refletir. Essa denúncia veio logo depois de uma pesquisa que mostra que o Bolsonaro ganharia a eleição contra o Lula no segundo turno. Uma outra coisa para você raciocinar aí é de que exatamente quando a gente divulga, a coisa esquenta a respeito do Fora Lula no dia 16/3, vem algo para tirar, digamos assim, totalmente o foco em cima do Lula, onde mostra que os ovos estão caros, onde mostra, enfim, que as vidas das pessoas está cada vez mais difícil, que a economia está indo para o ralo, que nada no Brasil está bom, a gente, enfim, não está bom em nada, e simplesmente, pum, 38 anos na cara do Bolsonaro. Raciocina, pensa, sabe, deixa um pouco de não sei o que e tal, que o Bolsonaro isso e aquilo, e vê se é razoável. Pensa. Fala pessoal, senador Jorge Seif falando. Não foi nenhuma surpresa para nós a denúncia da PGR contra o presidente Jair Bolsonaro. Com uma total falta de isonomia, a PGR denuncia Bolsonaro como um articulador de uma falsa trama golpista. Um golpe sem armas, sem exército, sem sangue. Um golpe que nós sabemos, nunca aconteceu. A denúncia, poucos dias depois que as pesquisas apontam a popularidade de Lula ladeira abaixo. E no mesmo dia, a mesma pesquisa mostra Bolsonaro, se elegível, ganha Lula no primeiro e também no segundo turno. Nem a PGR, nem nenhuma investigação vai provar nada contra o presidente Bolsonaro. Simplesmente porque não houve golpe. Bolsonaro não articulou golpe. O que está acontecendo também nós sabemos. É uma perseguição política contra o presidente Bolsonaro e todos seus aliados. Mas não vamos desistir do Brasil. Existe um Deus lá no céu, um Deus de justiça. E no Brasil será feita justiça. Um forte abraço, tamo junto. Bolsonaro indiciado pela PGR. O que quer dizer isso? Bolsonaro será julgado, tornado réu pelo Supremo Tribunal Federal. O que quer dizer isso? Bolsonaro será inexoravelmente preso por uma suposta tentativa de golpe. Enquanto o golpe, todo mundo sabe, foi dado durante as eleições de 22, não por Bolsonaro, mas pela Justiça Eleitoral, que se colocou de maneira parcial contra o presidente da República, censurando o presidente da República, proibindo de fazer manifestações de 7 de setembro, proibindo a primeira-dama de aparecer ao lado dele, proibindo uma série de propagandas e inserções, quer dizer, estabelecendo multa em inserções que estranhamente desapareceram do Nordeste, proibindo dizer que Lula era ladrão, proibindo dizer que Lula era amigo de ditadores, ou seja, uma série de cerceamentos, censuras e omissões da Justiça Eleitoral que tornaram o pleito de 22 completamente abusivo, completamente esdrúxulo. Por isso, exatamente por atacar esse tipo de coisa, é que essas pessoas que em desespero, em erro, entraram na Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro. Por isso, Felipe Martins foi preso por uma viagem que nunca fez, por um golpe que nunca deu. Por isso o ministro da Justiça foi preso também, simplesmente por nada ter feito, por ter achado uma carta apócrifa de uma garantia de lei e de ordem
que previa uma outra eleição caso houvesse um desespero popular, uma anomia nacional. Ou seja, completas narrativas esdrúxulas, como uma tentativa apócrifa de assassinato a Lula através de um Uber, notícias completamente desencontradas, desencapadas, dão ensejo a que não só o presidente da República vá ser preso, mas como a democracia, a liberdade de expressão, pessoas, mais outras 33 pessoas, fora as centenas, as milhares de pessoas exiladas, censuradas, presas, massacradas, estão indo para o ralo. Não adiantou Donald Trump ter sido eleito, não adiantou o Elon Musk falar em liberdade de expressão, não adiantou o Twitter acusar os abusos com inquéritos não previstos na Constituição, com tipificações criminais, a censura prévia, as pessoas torturadas sem o devido processo legal, na cadeia, morrendo como Clériston. Nada disso adiantou, nada disso está adiantando. Os ministros do STF em nenhum momento arredaram pé da tentativa carrasca e da ação carrasca de arrebentar com a democracia no Brasil. Eles estão não só prendendo o Bolsonaro, mas estão prendendo a liberdade e a língua de todo cidadão brasileiro de bem que se insurge contra essa tirania que está acabando com o Brasil, está acabando com a democracia, está acabando com a República, que virou uma coisa privada de uma meia dúzia de juízes que estão destruindo a nação brasileira. Até quando? O tema não poderia ser outro: o indiciamento do presidente Bolsonaro, acusado de tentativa de golpe de Estado nos eventos de 8 de janeiro. Agora, antes de mais nada, pergunto a todos: não é coincidência demais que isso aconteça justamente no momento em que a aprovação do desgoverno Lula despenca para 24%? E que a economia do Brasil está em colapso com a volta da inflação, o descontrole da dívida pública? A verdade precisa ser dita com clareza. Estamos diante de um verdadeiro populismo judicial, um cenário de perseguição política sem precedentes, no qual o Poder Judiciário, ao invés de se pautar nos princípios do direito e da justiça, se vê pressionado por um desgoverno que tenta, a todo custo, esconder sua incompetência. Como líder da oposição, afirmo, sem hesitar, a acusação contra Bolsonaro é, acima de tudo, midiática e ideológica. Não existem provas concretas que sustentem a acusação de tentativa de golpe. O Código Penal é claro ao exigir a comprovação da execução do crime para que se fale em tentativa. E até agora não há nenhum indício de que o ex-presidente tenha coordenado ou participado de atos concretos para subverter a ordem democrática. O que vimos no 8 de janeiro foi a indignação de um povo pela volta ao poder de um ex-presidiário envolvido nos maiores escândalos de corrupção da história do nosso país. Até quando o Brasil ficará em silêncio diante deste desgoverno que se preocupa mais em perseguir opositores políticos do que em resolver os problemas do país? Um governo incompetente que foge de suas responsabilidades e só pensa nas próximas eleições, em vez de olhar para o povo brasileiro. Que esse indiciamento absurdo de Bolsonaro sirva de combustível para enchermos as ruas do país no próximo dia 16 de março. Juntos, nós vamos enviar um recado claro e incontestável para o mundo: o Brasil é dos brasileiros, não do Lula. O governo federal está preocupado em defender bandidos e dar vida boa a criminosos que aterrorizam os brasileiros nas ruas. O governo não está preocupado com a família do ciclista Vitor Medrado, assassinado em plena luz do dia no coração de São Paulo. O governo também não está preocupado com aquilo que aconteceu com uma jovem no Ceará, sequestrada na frente de sua igreja e logo após morta a pedradas pelos assassinos. O governo também não está preocupado com as pessoas que morrem com um tiro por conta do seu celular. O Brasil está mergulhado no caos da insegurança pública, com seu povo refém do crime organizado, com números de assassinatos de uma verdadeira guerra civil. E vocês sabem qual medida do governo federal em relação a tudo isso?
lançaram um verdadeiro pacotão da bandidagem, que cria privilégios para criminosos, que aumenta drasticamente o clima de impunidade e o mais chocante, esquece completamente das vítimas. Esse é o plano do famigerado Pena Justa, um projeto do PSOL e que burla totalmente o Congresso Nacional do Debate. O plano, pasmem vocês, vai desde a redução de prisões até cotas para presos no mercado de trabalho. Inclui ainda a estigmatização de negros como traficantes, estimulando a sua prática delituosa. Até cotas para criminosos em universidades faz parte desse plano. Enquanto o Brasil clama por justiça, o governo cria normas para o crime prevalecer. Enquanto as polícias lutam para prender bandidos, o governo quer que eles sigam saindo da cadeia 24 horas depois. Enquanto todos nós somos presos e reféns dentro de nossas próprias casas, o governo federal deixa claro de que lado ele está, o da bandidagem.